Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e hoje eu comentarei aqui com você sobre uma pergunta muito frequente em nosso consultório. Doutor Henrique, a gota tem cura? Nós falaremos então sobre definição de cura, o que significa cura na gota e quais objetivos que nós devemos buscar para alcançá-la. Após a primeira crise de gota na vida. Primeiro, o que significa cura? Nós temos algumas variações na sua definição em literatura, mas em geral a cura significa o restabelecimento da saúde de um indivíduo o qual era cometido anteriormente por alguma doença. Não significa obrigatoriamente estar livre de medicamento. E é isso realmente o que ocorre na gota. A gente consegue fazer com que a pessoa fique livre para sempre dessa doença, porém mantendo depois o uso de um medicamento de uma forma contínua, que eu já vou comentar aqui com você. Então, o que significa a cura na gota? A cura significa nós conseguirmos livrar esse paciente de uma vez por todas daquelas crises terríveis de dores nas articulações, as artrites. Nós também conseguimos possibilitar a resolução completa dos tofos desses indivíduos que por vezes se formam aquele aglomerado de milhares de cristais formando uma massa que pode se depositar em várias regiões do corpo. As mais comuns, cotovelos, nos pés, nas mãos, nas orelhas, enfim, em vários locais do corpo. E com o tratamento a gente consegue a resolução completa deles. Além disso, com o tratamento e com a cura, a gente evita as complicações relacionadas à gota e ao ácido úrico alto a longo prazo, como por exemplo, a própria destruição, desgaste articular, a artrose que a gota leva. Também a gente diminui o risco desse paciente, dessa pessoa evoluir com pedra no rim, até com uma disfunção renal, uma diminuição da função do rim desse paciente a longo prazo. A gente diminui o risco desse paciente evoluir com uma doença cardiovascular, como por exemplo, infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Portanto, atingindo a cura, a gente melhora muito a qualidade de vida e também a evolução, o prognóstico desse paciente. Quais os objetivos, então, que a gente tem que buscar alcançar para a gente chegar na cura? Primeiro passo, muito importante, é educar o paciente de uma forma correta quanto à sua doença e quanto ao seu tratamento. Segundo, é orientá-lo que é uma doença crônica, portanto ele tem que manter o uso contínuo desse medicamento mesmo após a resolução completa das crises e dos tofos. E terceiro, para a gente alcançar isso, a gente tem que manter um nível de ácido úrico baixo, e o nosso alvo em geral é manter ele sempre abaixo de 6, na maioria das pessoas com gota, isso de forma contínua. Porém, naquelas pessoas que anteriormente tinham tofo, que é o caroço, aquela massa de ácido úrico, a gente procura manter o ácido úrico abaixo de 5 de forma contínua. Resumindo o que a gente falou, a gente viu que a gota é uma doença potencialmente impactante, incapacitante e potencialmente curável, onde a gente consegue livrar o paciente de uma vez por todas das crises de gota, dos tofos e das complicações relacionadas a essa doença.
Para isso, a gente precisa de duas coisas importantes. A primeira, educação correta do paciente quanto à sua doença e o seu tratamento. E segundo, manter um nível de ácido úrico sempre no alvo, em geral abaixo de 6 para a maioria das pessoas, e se já teve tofo prévio, abaixo de 5. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, nos siga, assine aqui o nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, que dessa forma a gente vai conseguir ajudar um número maior de indivíduos. Um forte abraço a você e até a próxima.